Em nosso curso de trigonometria, não se esqueça que isso aqui faz parte do curso de trigonometria, apesar de estar o nomezão ótica geométrica aí, a gente vai fazer uma conexão aqui com a física, na verdade com uma parte da física, né, um pedacinho lá da física. Eu vou explorar pouca coisa, na verdade o início talvez ali da ótica, chamada ótica geométrica, que é, né, isso aí? Vamos primeiro entender. A ótica é a parte da física que estuda o comportamento da luz, tá? Só que você começa a estudar a ótica pela ótica geométrica, tá? E por que isso ocorre? Porque muitos fenômenos observados na natureza, em que participa o agente físico da luz, a gente pode fazer um modelo matemático com auxílio da geometria. Esse estudo é feito pela ótica geométrica através de um modelo simples chamado raio de luz. Por que a luz mesmo, a natureza da luz que a gente estuda, ela é uma natureza que a gente chama de natureza dual, né? Dualidade, onda, partícula. A luz ela é matéria e a luz é onda. A luz é onda, matéria. Então você estuda a partir, considerando as duas coisas. Quando o Newton estudou, ele estudou a partir da ideia de matéria. Mais tarde, com a evolução das técnicas de medição, com a evolução da teoria, se também estudou a luz também pelo seu comportamento ondulatório. Então, a gente vai tratar na ótica geométrica como a luz, como se fosse uma bolinha que se desloca, né? Uma matéria que se desloca, ou de forma um modelo matemático usando como um raio de luz. E aí você vai ter feixe de luz, convergente, divergente, vai refletir, vai bater e voltar, vai bater e entrar, bater entre aspas aí, entrar, que é a refração. Quer dizer, você vai ter todo esse estudo, mas isso estuda melhor na física, aqui apenas para a gente fazer esse paralelo aqui e estudar, tudo bem? Então o raio de luz é uma representação gráfica da propagação da luz. Isso aqui é uma representação. É como se a luz assim comportasse e ela, numa determinada escala, numa determinada forma, ela se comporta como se fosse um raio de luz, como nem a gente imagina um raio laser, né? Aquele lá da Star Wars ou de outros raios laser, aplicações normais mesmo na nossa vida. Ela se comporta como, você pode fazer feixes, pode ser como esse caso aqui, um feixe divergente, uma lanterna, por exemplo, ela concentra muito, então normalmente ali ela fica paralelo, né? São feixes paralelos ou feixes convergentes, no caso de uma lupa que pega a luz do sol e concentra, tá? Bom, um espelho, por exemplo, ele reflete à medida do que ele recebe. E o interessante, existe uma lei na reflexão em que o ângulo que faz entre o primeiro raio, que é o que incide, e o raio que reflete, esse ângulo é igual. Isso é importante quando você tem esse ângulo igual. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso dá umas características bem especial no espelho, né? O espelho é representado por esse tracinho aqui com uns cabelinhos aqui, né? Esses tracejados aqui, e ele representa esquematicamente uma situação dessa em que um holofote com raios paralelos, né? Tá aqui, ó, raios paralelos, mantém a mesma distância e bate e reflete de modo paralelo. Se fosse convergente, entraria convergente e pela reflexão sairia divergente, tá? Então é uma representação gráfica que a gente usa. Basicamente, você precisa saber o seguinte: ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, e nos meios homogêneos em que não muda, né? É o vidro, mais ou menos a atmosfera, mais ou menos a água limpa, né? Meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Tá? No cinema, por exemplo, está lá o projetor. Esse projetor, ele lança esses raios aqui divergentes, né? E são raios de luz retilíneos, linha reta. Então, como a gente vai usar muitas propriedades da linha reta, vai formar, por exemplo, triângulos. A gente vai usar bastante triângulos na resolução, vai usar semelhança de triângulo, vai usar o triângulo retângulo, tudo que a gente já mais ou menos viu até agora. E olha aí, um exemplo aqui, né? Uma questão. Olha, entre uma fonte pontual, ou seja, imagina que aqui essa luz é um ponto e esse ponto emite deste mesmo ponto, né? Vamos chamar, sei lá,
de ponto A. A gente chamou de F. Vou chamar de ponto F. E um anteparo. Anteparo é onde recebe todos os raios de luz e forma a imagem, forma alguma coisa que interessa, tá? Coloca-se um objeto opaco, ou seja, não passa a luz, ela para ali, de uma forma, ou para e reflete, né? De uma forma quadrada. Tá aqui o anteparo, né? Tá aqui o anteparo, de 30 centímetros de lado, forma aqui assim, ó. Então, esse quadrado que está sendo formado bem aqui, ele tem 30 centímetros de lado, tá? Então, tem um quadrado aqui de 30 centímetros de lado. A fonte e o centro da placa estão numa mesma reta, que por sua vez é perpendicular ao anteparo. Então, tudo isso para formar essa figura representativa aqui de um triângulo, tá? O objeto encontra-se a 1,50 m da fonte e a 3 metros do anteparo. Então, tem esse objeto aqui, esse objeto opaco, e esse objeto opaco está aqui, ó, passa a luz, e como o resto a luz ela vai iluminar toda essa parte branca aqui, essa parte escura aqui, a luz não vai atravessar, então vai formar o quê? Uma sombra, né? Chama isso de sombra, quando a luz não ilumina, tá? Aquele ponto. O objeto encontra-se a 1,50 m da fonte e 3 metros do anteparo. A área da soma do objeto produzida no anteparo é em metros quadrados. Bom, aí vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto é que vale essa superfície aqui, ó, essa área, tá? Se eu quero saber quanto vale essa área, eu tenho que saber, já que ela é quadrada, eu tenho que saber o lado. Se eu souber o lado, eu faço isso ao quadrado e resolvo a minha questão. Até aí tudo bem. Como a luz se propaga em linha reta, eu posso representar isso como um triângulo, daí a relação com a geometria. E aí, olha só, eu tenho aqui o ponto F, o ponto A e B, que são as extremidades vistas de lado, né, do objeto opaco, e aqui eu tenho o tamanho, exatamente o tamanho L, porque é o que vai fazer. Imagina que eu pegasse só essa pontinha aqui assim, ó, só essa pontinha aqui e essa daqui. Então aqui eu tenho A e tenho B, e aqui eu tenho o A' e aqui eu tenho o B'. Eu pego isso daqui e represento no perfil e eu tenho um triângulo. Que triângulo interessante, porque esse ângulo aqui ele é comum a FB e é comum a linha FB'. Além do mais, o lado aqui, ó, eles são em retas coincidentes, tá? E aqui é paralelo, AB paralelo à linha B'. Portanto, existe uma semelhança de triângulos, né? Então, são semelhantes. E quando eu falo que são semelhantes, significa proporcionalidade. São semelhantes. O triângulo AFB e a linha FB'. Logo, tem lados proporcionais. E é pela proporcionalidade que eu vou resolver. Ricardo, eu poderia resolver por outro jeito? Poderia. Por exemplo, você poderia ver que aqui é 90 graus, tá? 90 graus. Aqui pegaria esse ângulo e usaria quem? Senos e cossenos, por exemplo, tá? Cateto oposto pela hipotenusa do um é igual ao cateto oposto pela hipotenusa do outro, pela tangente do outro. Aqui o modo de resolver é seu. No caso, a semelhança me garante a proporcionalidade e eu não preciso nem usar o seno e o cosseno, tá bom? Eu já resolvo logo isso aqui dessa forma, mas dá para usar, tá bom? Não tem problema não. Quais são os tamanhos que eu tenho aqui? Eu tenho que a altura desse aqui vale 0,30. Não, 0,30, perdão. 0,30 é o tamanho do objeto aqui, seria a base desse triângulo, tá? 1,50 seria a altura, né? Repare que se eu usasse isso aqui como um triângulo retângulo, só olhar o triângulo retângulo, mantendo aqui o nosso, isso aqui vale 1,50, perdão, isso aqui vale 1,50 e isso aqui vale a metade de 0,30, ou seja, 0,15. Então esse aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de alfa, né? Se eu chamar isso aqui de alfa, cateto oposto pelo cateto adjacente, então eu usaria tangente de alfa, está assim, 0,15 está para 1,50. Tá? Já que eu estou fazendo isso, eu vou acabar resolvendo desse jeito.
E aqui, olha, esse triângulozão maior, daqui até aqui eu tenho uma altura, né, o triângulo maior. Opa, só para você visualizar. O triângulozão maior, aqui, né? Ó, esse é o F e B, e aqui o ponto médio é esse ponto bem aqui, ó, O, chamar de O, tá? E tenho esse outro aqui, F, B' e o O', tá? Daqui para cá é esse tamanhozão daqui para cá, que vale 3 mais 1,50. Por isso que é muito importante você aprender a esquematizar os problemas, tá? E esse tamanho aqui, ó, é de O' até B'. L é o tamanho todo. Esse tamanho aqui vai ser o quê? L sobre 2. Então aqui é L sobre 2, tá? Bom, cateto oposto, quem é? Tá, é o mesmo ângulo alfa, é L sobre 2 dividido por 4,50. Tá? Dividido por 4,50. Tá bom? Bom, se eu multiplicar todos os lados da equação por 1,50, porque eu tenho aqui uma equação, certo? Este aqui é esse. Ricardo, isso resolveria pela proporcionalidade? Sim, resolveria pela proporcionalidade. Esse tamanho está para esse maior, assim como esse tamanho aqui está para esse maior. Resolveria do mesmo jeito, sem bronca nenhuma. Então, deixa eu mudar a cor aqui para não perder um pouco aqui a ideia. Logo, vai ficar multiplicando por 1,50. Ó, 1,50 aqui vai dar 1 e 1,50 aqui vai dar 3, tá bom? Então vai ficar 3 vezes 0,15, 3 vezes 0,15 e 1 vezes L sobre 2. 1 vezes L sobre 2. Então L vai ficar igual a quê? 2 vezes 0,15 dá 0,30. 3 vezes 0,30 dá 0,90. Então L vale 0,90. Daí, a área que eu estou querendo achar é L ao quadrado, é 0,9 ao quadrado, vai dar 0,81 centímetros ou metros quadrados. Então, esse é o resultado. Resposta, letra C. Eu acabei usando seno, tangente ou cosseno, justamente porque a gente está fazendo isso em trigonometria, mas também você poderia usar a ideia da semelhança e proporcionalidade, ou seja, relacionar com a geometria, tá bom? Vamos lá, olha só isso aqui, a gente já resolveu até em outras situações, né? Por que que isso é possível? Porque aqui o raio de luz, imagina que isso é uma linha reta, por favor. Isso aqui é uma linha reta aqui, essa minha linha reta tá uma negação, né? Linha reta, tá? Deixa eu deixar gravando aqui, ó. Imagina que é linha reta. Na figura abaixo estão apresentados um morro, uma árvore e um observador. A altura da árvore é 50 metros, e a distância entre ela e o observador, repara que o observador está bem no chão, né? A gente desconsidera a altura dele, tá? A pessoa está deitada aqui olhando para lá. A distância entre o observador e o ponto M, daqui até aqui, é 800 metros, tá? Qual é aproximadamente a altura H se do ponto de vista do observador o topo da árvore e o topo do morro estão alinhados? Então ele está olhando aqui assim, eu tenho esse ângulo aqui, isso aqui é a altura, sempre vou considerar 90 graus, eu tenho esse triângulo maior, tá? OM, sei lá, NP, OMN e PQ, QP são semelhantes, ou seja, são proporcionais, semelhantes. Precisa usar isso? Não, porque aqui eu posso estabelecer o ângulo O. E eu tenho aqui, ó, cateto oposto. Eu tenho esse pedacinho aqui assim. Deixa eu ver. Que a distância entre ela e o observador de 300 metros. E daqui para cá, 300 metros. Tá? Então, eu posso estabelecer relação de tangente. Ó. Tangente de O. Tangente de O. No
MN é Hzão sobre 800. Mas também tangente de O no pequeno é 50 cateto oposto sobre 300. É até direto aqui, ó. Se eu multiplicar os dois lados por 100, tira esse aqui, né? Se eu multiplicar isso aqui por 100, né? Os dois lados. 3 vezes H, 3H, igual a 8 vezes 50. Tá? Então, 8 vezes 5, 40, dá 400. Tá? Então, a altura H vai ser igual a H 400 dividido por 3. Daqui, qual é a que vai se aproximar disso? 133, tá bom? Aproximadamente 133. Como é que eu sei isso aqui? 400 por 3, né? Dá, olha um jeito fácil aqui, ó. 300 por 3 mais 100 sobre 3. Isso aqui dá quanto? 100. E 100 sobre 3 dá aproximadamente quanto? 90 por 3 mais 10 por 3. Isso aqui dá 30. 10 por 3 é 9 por 3 mais 1 por 3. Isso aqui vai dar 3 mais 1 terço. Tá? 133 mais 1 terço. Tá? Aí é um dízima periódica. Então, aproximadamente 133. Beleza? Tranquilidade? Aproximado. Claro que é aproximado. Certo? Vamos aqui, ó. Essa é uma questão até clássica, né, de cálculos. Uma pessoa de altura H acha-se defronte de um espelho plano, regular e vertical, sendo H a distância do olho do observador ao chão. Então, esse Hzinho aqui, ó, é do olho do observador até o chão. E o Hzão é da altura do topo da cabeça até o chão. Aí pede a menor altura D que esse espelho deve ter para que o observador possa se mirar na cabeça. Menor altura D do espelho. Então, veja só, o que eu quero ver? Se eu quero me enxergar, então, linha reta, a formação da imagem, eu uso esse recurso que ele está se propagando de um ponto a outro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um jeito de fazer essa linha reta. Daqui até o ponto C, tá? Epa. Daqui até o ponto C. Difícil fazer isso aqui assim, mão livre. Quase consegui? Quase consegui. Tá, então ele tem que se enxergar até aqui assim, ó. Porque pela lei lá da reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então a gente pode fazer uma representação da imagem sempre que eu mantiver essas distâncias constantes. Então essa distância daqui para cá é igual à distância da formação da imagem. Então eu posso fazer aqui, ó, ele vai, para enxergar, sai aqui de O até C'. Para enxergar, ele vai ter que ir até, botar aqui assim, tá? É porque pela lei da reflexão, isso aqui é igual, então a reflexão seria essa aqui, ó. Ele se enxerga aqui, é como se esse carinha aqui estivesse também enxergando. E pela lei da reflexão, até chegar no P, ó. Aí eu faço como se fosse um rebatimento, uma simetria, e aí eu tenho esse triângulo aqui. A partir daí, é só trabalhar com a ideia de semelhança de triângulo, de proporcionalidade, que a gente já viu, tá? Dá para fazer pelos senos e cossenos? Dá, mas aqui no caso vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter que usar lei de seno, lei de cosseno, ou outra coisa desse gênero, não fica legal. Aí são duas perguntas que normalmente tem. A menor altura do espelho D, que seria essa altura aqui, ó. A menor altura desse espelho aqui, ó, esse tamanho, né? Esse tamanho, tá? Eu quero saber qual é esse tamanho aqui assim, para que eu possa, se eu for observador, me enxergar. E a outra é essa distância até o chão, né? Esse ponto aqui até aqui, ó, tá? Essa distância até o chão. Então, se eu tiver essa distância até o chão, eu vou ter a distância R da borda inferior ao espelho. Tudo isso a gente vai tratar com semelhança de triângulo, tá bom? Então vamos lá para a letra A. A letra A, o que é que eu tenho?
E aí o que temos na letra A? Eu vou usar aqui a figura da moça bonita aqui se apreciando, né? Então veja só, tá aqui, ó. Eu tenho aqui é O, né? O, C', P', O, K, N. Tem o mesmo ângulo aqui assim, chamar, sei lá, de ângulo alfa. Eles estão, os lados estão sobre retas coincidentes. Os lados MN é paralelo ao C', P'. Então eu posso estabelecer uma relação de semelhança entre eles. Cara, eu poderia vir aqui com esse K, que está aqui a 90 graus, aqui está a 90 graus, e usar seno, Pode, nada vai lhe impedir de fazer isso, tá? Por exemplo, aqui, nesse caso, ó, esse ângulo aqui assim, esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo, em que o H vale desse O' até o chão, tá? E que daqui para cá mais daqui para cá é o que? É 2x. Então, olha, tangente desse alfa vai ser em relação a O', P. P. Esse triângulo, né? O', P. Vai ser Hzinho sobre 2x. Tá? Então, e esse daqui, ó. Isso daqui e isso, aí teria o problema, porque não vai ser D, vai ser menor que D. Vai ser D menos esse pedaço. Aí eu teria que usar também esse daqui, maior e tal. Quer dizer, causaria uma complicação, porque esse tamanho aqui seria o H menos Hzinho, tá? Quer dizer, eu trabalharia muito mais para resolver a partir dessa ideia. E eu acho que não vai valer a pena, tá? Por isso que eu estou já usando a ideia de semelhança. Dá para usar? Dá, mas, poxa, você vai aumentar o número de cálculo aqui para você achar o resultado. Pode explorar aí numa questão, tal, de repente até para você aumentar o número de possibilidades, porque assim, a gente resolve a questão para aprender a resolver outras, né? Para ter alguns modelos de resolução para o futuro. Então, a ideia é que você possa fazer isso, tá bom? Sem problema nenhum, acho que isso aí é válido. Talvez a gente até use daqui a pouquinho. Mas aqui, por enquanto, eu posso fazer o seguinte, ó. Este lado D vai estar para qual? Para esse lado aqui, C', P. Então, eu pego os triângulos, ó. O, M, N, E, O, C' e P', tá? Então, esse triângulo OMN, esse lado D está para esse lado maiorzão aqui, H, D para OMN sendo semelhantes, tá? Sendo semelhantes. Então, isso implica que D, esse lado, deixa eu até deixar anotado, né? Porque de repente quando você for estudar, de repente não vai nem lembrar o que foi que eu fiz aqui. MN está para C', P'. Assim como, aí aqui, ó, isso aqui, ó, daqui para cá é a altura, tá? A altura daqui para cá tá aqui a 90 graus, é a distância, né? É a altura de OMN. Então, que altura é essa? É essa distância daqui para cá, que é o X. Assim como essa altura maior aqui, porque ele está a 90 graus, por isso que apareceu 90 graus, né? De um triângulo, ó, de um triângulo. A altura sempre ela vai estar do outro lado a 90 graus. Então, é essa menor distância aqui, ó, X, tá? E a distância daqui para cá, que é a altura, tá a 90 graus, é X mais X, né? Até porque isso é uma reflexão, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, por isso que gera isso, tá bom? Se fosse um curso mais demorado, eu teria que demonstrar passo a passo porque que esses triângulos são semelhantes, porque que gera essa perspectiva aqui, dessa representação a partir dessa... Mas aí, acho que um curso de física, ou pelo menos se você quiser demonstrar também, fica bem legal,
tá? Mas aí no meu caso não. Antes de colocar x não posso, peraí. Vamos colocar organizado, né? Então eu vou chamar de OK, que é a altura, tá? Lembrando, altura, tá? E O, não é nem Olinha, né? Olinha. Olinha também é altura. Bom, MN daqui para cá vale D. Que é o que eu quero ver, né? E C'P', é o H, tamanho do topo até a cabeça. H, tamanho do topo até a cabeça. Assim como OK vale X e O, não é nem Olinha. Olinha vale 2x. Então, D vai ser o quê? X dividido por X dá 1, H sobre 2. Vai ser H do topo até a cabeça sobre 2. Ou seja, a altura da pessoa dividido por 2 deve ser o tamanho do espelho. Se você for comprar um espelho e você tem 1,80 m, você precisa de um espelho de 90 centímetros para se observar. Aí você vai colocar. Mas em que altura eu deveria colocar isso? Aí vai para a resposta da letra B. Eu quero saber esse Rzinho aqui, ó. Eu quero saber esse R. E aí, com o R, eu vou pegar aqui o ponto O, passando por N, indo até P, até P'linha, né? P'linha até P. Então, eu vou pegar os triângulos. Né? O, P'linha, P, e quem? N, que é essa base R aqui, P'linha, G, e triângulo N, P'linha, G, tá? Então, tá aqui, ó. Esse tamanhozão aqui, esse tamanhozão aqui e esse tamanhozão aqui, tá bom? Esse tamanhozinho aqui, esse tamanhozinho aqui e esse tamanhozinho aqui. E observar o que eu peço. Eu quero o R, o grandão aqui é o H, a altura daqui para cá é X e daqui para cá é 2x. Também vai sair legal, né? Então, olha, eu vou pegar OP está para NG, assim como esse tamanhozão aqui, P'linha, está para G'linha. Isso implica que esse tamanhozão aqui, OP, vale o que? A altura do olho até o chão, Hzinho. Assim como daqui para cá é a altura mínima, né? Que eu devo colocar. Assim como 2x está para x. Pela ordem aqui, eu poderia fazer o contrário e achar mais com menos conta, né? Como eu quero achar o R, aqui ó, x sobre x dá 1, R vezes 2 igual a H. Então, 2R igual a H. Fazendo aqui a facilidade da nossa vida. Aliás, H, eu já isolei o H, não quero o H, eu quero o R. Quero achar o R. Se eu quero achar o R, divide todo mundo por 2, H sobre 2. Ou seja, qual é a altura mínima que eu tenho que colocar aqui? Qual é a altura exata que eu tenho que colocar, na verdade, né? Pela situação. Eu tenho que colocar, eu meço a distância dos meus olhos até o chão e divido por 2. Tá? A pessoa tem 1,90 m. Não, 1,60 m. Pronto, 1,60 m. Do olho até o topo da cabeça, vamos arredondar para 10, tá bom? Fica fácil. Dá 1,50 m. Então, você divide 1,50 m por 2, dá 0,75. Então, essa altura aqui daria 0,75. E se a pessoa tem 1,60 m, esse tamanho aqui deveria estar 0,80 m. Tá bom? Metade da altura total. Então, é isso pela análise. Beleza? Então, a aplicação aí, né, dessa ideia de linha reta, forma triângulo, e aí você trabalhar com semelhança, com seno, cosseno e tangente. Vamos ver essa outra aqui de reflexão. Olha. Um feixe de luz propagando-se na direção definida pela reta AO, né, tem uma reta aqui assim, incide no espelho plano E1, tá aqui o espelho,
de forma que o raio refletido OB seja perpendicular a O. Então tá aqui, ó, 90 graus. Conforme mostra a figura a seguir, um outro espelho E2 deve ser colocado dentro do espelho pontilhado de forma que OB seja novamente desviado para AO. Tem que ser paralelo, tá? Então esse aqui tá assim, olha, tá nessa direção, orientado. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui de E2, uma posição, de tal forma que esse E2 ele produza o efeito de sair também a 90 graus, tá? Tem que estar aqui assim. Então, qual seria a posição desse espelho? Eu vou chamar isso a O, né? Esse aqui é o O, vou chamar de O' aqui assim, tá bom? E nessa orientação aqui, esse ponto O', tá? Para conseguir isso, o E2 deve ser colocado como? Paralela a O, perpendicular a O, perpendicular a E1, paralela a E2 e tal. Qual vai ser esse ângulo aqui? Será que ele vai ter que estar paralelo a esse? Será que ele vai estar a 90 graus? Tá? Nesse caso aqui, claro, um desenho, um esboço não vai ter um negócio perfeitinho. Mas qual seria a forma de você pensar isso? Bom, bora tentar dar uma ampliada aqui nessa figura. Vou deixar o E1 aqui. Vou deixar esse aqui, ó, 90 graus. Aqui assim. E aqui vai sair a 90 graus. Tá? Pergunta é, qual deve ser essa posição aqui para que se obedeça essa mesma coisa? Olha só. Qual é a reflexão que você tem que ter? Lembrar daquela leizinha lá do ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ora, para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, aqui tem que ser 45 e aqui tem que ser 45. O mesmo pensamento aqui, ó, 45, 45, tá bom? Para que isso ocorra, o que você acha que deve ocorrer aqui com a posição dessa linha? Elas devem ser retas paralelas. Então, E1 e E2 devem ter retas paralelas. Como é que eu posso garantir isso? Por exemplo, aqui, olha, isso daqui não está a 90 graus, isso aqui está a 90 graus. Se isso está a 90 graus, então esse ângulo aqui assim, ó, 45, 90, aqui vai ter que ser quanto? 45. Aqui não tem que estar 90 graus? Aqui tem que ser 45, esse aqui tem que ser igual a 45 e aqui tem que ser 45. Se você somar, dá 180 aqui. Se você somar, dá 180 aqui. Outra forma de você tentar ver isso, deixa eu ver aqui assim, talvez semelhança aqui de triângulo. Né? Eu posso pegar esse triângulo aqui assim e observar esse triângulo aqui também e olhar os ângulos, tá? Aqui é 45, aqui também vai ter que ser 45 também. De qualquer forma, você vai ter que ter um paralelo a E1, né? Senão o negócio não vai andar direito. Então repare como a gente está usando aqui princípios de geometria, até geometria plana, menos trigonometria até nessa última aqui. Mas é porque eu estou fazendo a conexão com a ótica geométrica. Um último comentário aqui interessante é o seguinte, é o experimento que foi usado no Enem 2020, questão que eu acabei de ver e resolvi colocar como um bônus aqui, ó. Essa questão aqui é Enem 2020. Eu no começo da aula falei que a luz ela é dual. No entanto, aqui ela sofre uma refração e inicialmente a gente pode fazer o modelo da onda matéria, né? Que ela usa o raio de luz. Esse raio aqui ele se espalha, formando aqui uma decomposição de cores. Então, cada cor dessa aqui eu posso associar a um raio de luz, tá? E esse raio de luz, ele vai do violeta, passando para o ultravioleta e outras faixas de frequência, ao infravermelho, né? Passando para outros. Então, o experimento do Herschel mostra aqui A, B, C, D e E, e tem que entender qual é o que vai aquecer mais, né? Onde eu vou botar um termômetro aqui e vai ter maior aquecimento. Bom, existe um erro, né, e esse erro até eu tive há um tempo atrás, é que a gente acha que tem a ver com, por exemplo, a energia ela é associada à frequência, tá? Ela é associada à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia.
Mas por que então é o infravermelho? Vai ter a ver com frequência? Não. Esse é um erro muito comum e não vai ter, a análise não vai ser a partir daí. A gente vai ter que fazer uma análise maior e já não vai mais usar o modelo da matéria. A gente vai usar o modelo da onda. Aí a gente já vai usar a ideia de onda. Tá? Na ideia de onda, a gente tem um espectro eletromagnético, tá? Que a gente vê aqui a partir dessa decomposição aqui, ó. Vai do violeta ao vermelho. Existem ondas que a gente chama de infravermelho e aqui ondas ultravioletas, tá? Tá muito associado a esse daqui o aquecimento. Mas por que isso ocorre? Olha só. Então, tem mais infravermelho associado ao aquecimento, parte visível e ultravioleta. Por quê? Por que isso ocorre? Bom, para aquecer, o que interessa não é a frequência da radiação absorvida, mas a sua intensidade. Em um dia sem nebulosidade, com o Sol elevado no céu, pode chegar a muitas centenas de watts por metro quadrado para a intensidade da radiação solar absorvida por um tecido escuro e apenas uma pequena parcela é radiação infravermelha. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem aqui no modelo é porque na Terra, quando você tem aqui as nuvens, certo? Se está com nuvem, vem o Sol que emite todo mundo. Quando vem aqui assim, o vermelho, o infravermelho não passa. O que passa é o ultravioleta, o UVA e o UVB. É por isso que você pode se queimar num dia nublado. Quando não está assim, o que acontece? Aí o que você vai ver aqui assim? Quando está só o Sol, tá só o Sol bonitão aqui assim, aí eu tenho aqui a atmosfera e vem a luz. Quando vem aqui assim, grande parte sofre aquela refração que a gente fala no modelo matéria, tá? O que faz essa refração? O que tem mais refração aqui que vai embora? Ou até reflete? Ultravioleta, azul, uma grande parte é perdida, é refletida e tudo mais. O que mais passa tende ao vermelho, ao infravermelho. Por que, Ricardo? Eu posso perceber isso? Porque o Sol, você já reparou que o Sol ele é amarelo ou vermelho, mas ele emite todo o espectro da luz? Né? Por quê? Porque chega mais amarelo e vermelho. No nível do mar, né? Radiação ao nível do mar. Esse Cia level aqui, ó, é no nível do mar. O que mais chega no nível do mar é o infravermelho, tá? É o vermelho e infravermelho de intensidade, tá? Então chega mais na Terra o infravermelho. É por isso que no experimento do Herschel, é por isso que aqui tem maior intensidade. Não tem a ver com frequência, tá? Não tem relação com a frequência. Muita gente erra por conta disso, mas até um erro aí, até bom que o Enem proporcionou comentar isso as pessoas pesquisarem, tá? Vem uma quantidade maior de infravermelho de vermelho. Então o aquecimento ele ocorre mais aqui em A, tá? Mais aquecido, ou seja, o termômetro vai medir maior aqui, porque vai absorver mais, porque tem uma quantidade maior de onda vermelha e infravermelha. Então aqui vai menor temperatura, e para cá maior temperatura, tá bom? Bom, comentáriozinho onde a luz, você vai usar ora o modelo matéria, raio de luz, ora o modelo onda, frequência e comprimento de onda, comentário final, só para você ter essa conexão, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.